Capítulo 11. Tudo estava iluminado pela bela luz do luar. Fui despertado pelo silêncio. Às vezes isso acontece. As pessoas acordam quando um barulho inesperado interrompe o silêncio contínuo, mas também quando um silêncio inesperado interrompe um barulho contínuo. Abri os olhos de repente no meio da noite e olhei para o relógio na cabeceira. O mostrador digital marcava 1h45. Devaneei por algum tempo até compreender que era 1h45 da madrugada do domingo. Tinha passado a tarde de sábado naquela cama junto com minha amante. Ao anoitecer, quando ela voltou para casa, fiz uma refeição leve, li um pouco e fui me deitar depois das 10. Tenho sono pesado e depois de adormecer costumo dormir como pedra até acordar naturalmente com a claridade. Raramente despertava daquela maneira no meio da noite. Deitado no escuro, me perguntei por que havia acordado àquela hora. Era uma noite qualquer. A lua, quase cheia, pairava no céu como um gigantesco e redondo espelho. Toda a paisagem estava esbranquiçada, como se tivesse recebido um banho de cal. Fora isso, não notei nada em comum. Sentei na cama e passei algum tempo escutando com atenção até entender o que havia de estranho. Tudo estava quieto demais. O silêncio era excessivamente profundo. Não se ouvia nem sequer um inseto, apesar de ser uma noite de outono. Ali, no meio das montanhas, os insetos começavam seu coro ensurdecedor assim que o sol se punha e continuavam o alarido noite adentro. Aliás, fiquei surpreso com isso, pois antes de viver na natureza, eu achava que eles só cantavam no começo da noite, fazendo tanto barulho que pareciam ter dominado o mundo. Porém, quando acordei naquela noite, não escutei nenhum único inseto, o que era bem estranho. Como não consegui voltar a dormir, acabei desistindo de tentar, me levantei da cama e vesti um cardigã leve por cima do pijama. Fui até a cozinha, peguei a garrafa de uísque, me servi num copo com algumas pedras de gelo e tomei um gole. Depois, saí para o terraço e olhei as luzes das casas por entre a mata. Todos deviam estar dormindo, pois apenas algumas lâmpadas junto às portas de entrada estavam acesas aqui e ali. A região do outro lado do vale, onde ficava a casa de Menchique, também já estava imersa na escuridão. E os insetos continuavam calados. O que teria acontecido com eles? De repente, ouvi um som desconhecido, ou pelo menos tive essa impressão. Era algo muito tênue. Se os insetos estivessem cantando como de costume, com certeza eu não teria escutado. Prendi a respiração e agucei os ouvidos. Não era o som de nenhum inseto nem da natureza, e sim algum tipo de instrumento ou objeto. Um som metálico, tlim, tlim, como um guizo. Soava a intervalos. Tudo estava em silêncio. O guizo soava, depois voltava a reinar o silêncio e assim por diante. Como se alguém estivesse pacientemente enviando uma mensagem cifrada. Não se tratava de uma repetição regular. A duração dos intervalos de silêncio variava, assim como a frequência do soar do guizo ou coisa do gênero.
Eu não sabia se essa intermitência era planejada ou apenas um capricho. Era um som muito sutil, que só quem estivesse de ouvidos bem abertos poderia escutar. Apesar disso, depois de ouvir aquele barulho rasgando o profundo silêncio da madrugada, iluminada por uma lua atipicamente clara, não pude tirá-lo da cabeça. Hesitei sobre o que fazer, mas acabei tomando coragem e decidi ir averiguar a origem daquele ruído misterioso. Alguém devia estar tocando essa coisa em algum lugar. Estou longe de ser uma pessoa corajosa, mas naquela hora não tive medo de sair sozinho para a escuridão da madrugada. Acho que minha curiosidade falou mais alto. Além disso, a claridade do luar também pode ter contribuído. Apanhei uma lanterna grande, destranquei a porta e saí de casa. A solitária lâmpada da entrada brilhava sobre minha cabeça e seu halo amarelo atraía pequenos insetos voadores. Parei ali e escutei com atenção, tentando identificar a direção de onde vinha o som. Realmente parecia um guizo, mas um pouco diferente dos comuns, mais pesado e irregular. Talvez eu estivesse enganado e fosse um instrumento de percussão. De qualquer maneira, por que alguém estaria tocando uma coisa dessas no meio da madrugada? Além disso, a única casa por ali era a minha. Se alguém estava provocando aquele ruído tão perto, tinha invadido uma propriedade. Olhei ao redor, procurando algo que pudesse servir como arma, mas não encontrei nada. Tudo o que tinha em mãos era a lanterna grande. Bom, melhor do que nada. Depois de segurá-la com mais força na mão direita, segui na direção de onde vinha o som. À esquerda da porta de entrada da casa, havia uma pequena escada de pedra de 7 degraus que dava para o bosque. Uma trilha ligeiramente íngreme cortava a mata e levava, depois de uma caminhada, a uma clareira com um pequeno santuário shintoísta muito antigo. Segundo o Masahiko, esse santuário já estava ali quando seu pai, Tomohiko Amada, comprou a casa e o terreno de um amigo na década de 1950. Tratava-se apenas de um altar pequeno, ou melhor, de uma caixa rústica de madeira em formato de altar, disposto sobre uma pedra plana e protegido por um telhadinho triangular. Tinha cerca de 60 centímetros de altura e 40 de largura. Nos primórdios, devia ter sido colorido, mas agora estava completamente sem cor. Na parte da frente, havia uma portinhola dupla. Eu não sabia o que estava guardado ali dentro. Nunca tinha olhado, mas desconfiava que estivesse vazio. Diante da porta estava disposto um vaso branco de cerâmica que guardava apenas marcas deixadas pela água da chuva que se acumulara e evaporara uma série interminável de vezes. Tomohiko Amada nunca havia tocado neste santuário. Não juntava as mãos para rezar quando passava por ele, nem o conservava se limitando a deixá-lo ali exposto ao vento e à chuva. Para ele, aquilo não significava nada. Era apenas uma caixa rústica de madeira. Meu pai nunca teve um pingo de interesse por nada relacionado à fé ou à religião. Não dava a mínima para histórias de castigo divino e coisas do gênero. Achava isso tudo uma grande bobagem, uma superstição estúpida.
Ele não chegava a ser desrespeitoso, mas sempre teve uma postura absolutamente materialista. Masahiko me mostrou a clareira com o santuário na primeira vez que visitei a casa. Hoje em dia, uma casa com um santuário é muito rara, mas desde pequeno sempre achei meio desagradável ter um negócio despropositado desse perto da casa. Quando vinha passar algumas noites aqui, evitava ao máximo me aproximar dessa área. Sinceramente, ainda hoje, prefiro não chegar muito perto. Embora eu não fosse particularmente materialista, achava, assim como Tomohiko Amada, a existência daquele santuário irrelevante. Antigamente, as pessoas construíam santuários em todo canto. O mesmo ocorria com as estátuas em homenagem aos Bodhisattva Jizo ou às divindades protetoras dos viajantes, Dozojin, que vemos à beira das estradas no interior do Japão. Aquele santuário se misturava ao bosque ao redor e não me chamava a atenção quando eu saía para caminhar e passava por ali. Nunca tinha juntado as mãos para rezar diante dele nem feito oferenda. Não dava nenhum significado especial para sua presença nas imediações da casa. Era apenas parte da paisagem como outra qualquer. O som de guizo parecia vir da clareira onde ficava o santuário. Assim que me embrenhei na mata, o luar foi encoberto pelos galhos e tudo ficou escuro sobre minha cabeça. Segui em frente devagar, iluminando o chão com a lanterna. De vez em quando soprava uma lufada, como se de repente o vento tivesse se lembrado de mandar lembranças, agitando as folhas secas acumuladas pelo chão. Ainda que o bosque estivesse com um aspecto muito diferente do que tinha de dia, naquele momento estava regido pelas leis da noite. Minha curiosidade me levava a prosseguir. Eu queria descobrir a qualquer custo de onde vinha aquele barulho. A lanterna comprida em minhas mãos me tranquilizava um pouco. A coruja também deve estar em algum lugar no bosque. Talvez esteja empoleirada em um galho, espreitando alguma presa. Pensei que seria bom se ela estivesse perto, pois, em certo sentido, éramos conhecidos. Só que não escutei nenhum crossido de coruja. Os pássaros da noite, assim como os insetos, estavam calados. O som de guizo ficava mais alto e mais distinto à medida que eu me aproximava. Continuava soando sem regularidade, aparentemente da área atrás do santuário. Mesmo soando com mais nitidez do que antes, permanecia abafado como se chegasse das profundezas de uma caverna. De repente, tive a impressão de que os intervalos estavam ficando mais longos e de que o guizo soava cada vez menos entre uma pausa e outra, como se quem o tocasse estivesse começando a se cansar. Na clareira, tudo estava iluminado pela bela luz do luar. Contornei o santuário, tentando não fazer barulho. Atrás cresciam arbustos e capim. Seguindo o som, abri espaço entre o capim e descobri no meio um antigo montículo de pedras retangulares empilhadas rusticamente. Talvez fosse um pouco baixo demais para ser chamado de montículo. Confesso que nunca havia reparado naquilo. Não costumava andar atrás do santuário. Além disso, as pedras estavam escondidas pela vegetação. Não dava para ver nada sem abrir espaço entre o capim. Iluminei com a lanterna bem de perto cada uma das pedras. Embora antiquíssimas, sem dúvida haviam sido talhadas por mãos humanas, não eram rochas naturais. Alguém tivera o trabalho de carregar e empilhar todas elas. Tinham tamanhos variados e a maioria estava coberta de musgo verde. Pelo que pude ver, não traziam nenhuma inscrição nem desenho. No total, eram cerca de 22 ou 23 pedras.
Talvez a pilha original fosse mais alta e organizada, como costumavam ser essas estruturas normalmente construídas em locais sagrados, e uma parte tivesse desmoronado em um terremoto ou algo assim. O som do guiso parecia estar escapando pelas frestas entre essas rochas. Subi com cuidado nas pedras e procurei a origem do som. Porém, mesmo com a claridade do luar, aquela procura no meio da noite era uma tarefa difícil. Além do mais, mesmo que eu conseguisse identificar a origem do som, o que poderia fazer? Nunca seria capaz de erguer com as mãos aquelas pedras enormes. Em todo o caso, alguém parecia estar tocando um instrumento semelhante a um guiso embaixo das pedras. Quanto a isso, eu não tinha muita dúvida. Mas quem poderia ser? Foi neste momento que, enfim, senti um medo incomum correr por todo o meu corpo. Soube instintivamente que era melhor não me aproximar mais da origem daquele som. Me afastei do local e, ouvindo o guiso às minhas costas, voltei pela trilha do bosque com passadas largas. A luz da lua atravessava os galhos das árvores e projetava sombras e desenhos do meu corpo. Saí do bosque, desci os 7 degraus de pedra, entrei em casa e tranquei a porta. Em seguida, fui até a cozinha, me servi de um copo de uísque sem gelo e bebi um gole. Só então recuperei o fôlego. Com o copo na mão, saí para o terraço. O som do guiso mal chegava até ali, tão fraco que eu só escutava se apurasse bem os ouvidos. Mas ele continuava tocando, com intervalos de silêncio nitidamente mais longos do que no começo. Passei um tempo prestando atenção naquela repetição irregular. O que haveria lá embaixo? Será que alguém estaria preso ali, tocando aquele guiso sem parar? Talvez fosse um pedido de socorro? Por mais que eu procurasse explicações, nada razoável me ocorria. Talvez eu tenha passado muito tempo sentado ali pensando. Talvez tenha sido apenas um momento. Não sei dizer. Diante da estranheza daquela situação, perdi a noção do tempo afundado na espreguiçadeira, copo de uísque em uma mão, dando voltas e mais voltas nos labirintos da minha consciência. De repente, quando dei por mim, o som havia cessado e tudo estava em silêncio profundo. Me levantei, voltei para o quarto e olhei o relógio. 2h31. Eu não sabia ao certo quando o guiso havia começado a soar. Porém, como eu tinha acordado a 1h45, sabia que ele soara sem parar por pelo menos 45 minutos. Pouco depois que o som enigmático parou, os insetos voltaram a cantar, hesitantes, como se ocupassem com prudência o novo silêncio, como se tivessem esperado até que o guiso parasse de tocar. Deviam estar alertas com a situação. Fui até a cozinha, lavei o copo de uísque e voltei para a cama. A esta altura, os insetos já cantavam com todo o entusiasmo. Embora eu devesse estar muito agitado, peguei no sono assim que pousei a cabeça no travesseiro, talvez graças ao uísque. Dormi como uma pedra. Nem mesmo sonhei. Quando voltei a acordar, a janela do quarto já brilhava com a luz da alvorada. Naquela mesma manhã, antes das 10, caminhei de novo até a clareira. O guiso misterioso não soava mais.
Mas eu queria ver o santuário e a pilha de pedras mais uma vez à luz do dia. Levava comigo uma bengala de tomorrico amada feita de madeira dura de carvalho que encontrei no porta-guarda-chuva. A manhã estava bonita e sem nuvens, e o sol claro de outono fazia as sombras das folhas se agitarem pelo chão. Pássaros de bicos afiados pulavam de galho em galho cantando à procura de frutos. Uma revoada de corvos atravessou o céu em linha reta em direção a algum lugar. O santuário me pareceu muito mais deteriorado e decadente do que antes. Iluminado pela luz branca da lua quase cheia, transmitia um ar significativo, até um pouco agourento, mas agora não passava de uma caixa de madeira tosca e desbotada. Contornei o local, abri espaço entre o capim e parei diante do montículo de pedra que também passava um aspecto diferente em relação à noite anterior. Agora eu vi apenas grandes pedras retangulares cobertas de musgo, abandonadas às intempéries da montanha há muito tempo. Já, sob o luar da madrugada, aquele lugar passava uma impressão quase mística, como se fizesse parte de uma ruína histórica. Fiquei de pé sobre as paredes, respirei fundo e apurei os ouvidos, mas não escutei nada. Fora o som dos insetos e o trinado ocasional de algum pássaro, tudo estava quieto ao redor. De repente, ao longe, um som seco como o estampido de uma arma quebrou o silêncio. Talvez alguém estivesse caçando pássaros nas montanhas. Também podia ser um dispositivo automático que dispara sem balas, usados pelos agricultores para afastar pardais, macacos ou javalis das plantações. De qualquer maneira, o som ecoou de maneira característica do outono, se espalhando pelo céu límpido e pelo ar. Sentei nas pedras e pensei sobre o que poderia existir abaixo delas. Será que havia um espaço e alguém estava preso ali dentro, tocando um guizo ou algo assim para pedir socorro? Do mesmo jeito que eu tinha batido violentamente contra as paredes do caminhão de mudança quando eu fiquei preso, a imagem de alguém fechado em um ambiente escuro e apertado me agoniava. Fiz uma refeição leve, vesti o uniforme de trabalho, isto é, qualquer roupa que não me importava em sujar, e fui para o ateliê retomar o retrato de Menchique. Tinha vontade de trabalhar com afinco em alguma coisa para me distanciar ao máximo do pensamento de alguém confinado em um lugar pequeno pedindo socorro, algo que me causava falta de ar. Só me restava desenhar. Porém, decidi não usar lápis e caderno. Desconfiava que não me serviriam em nada. Preparei tinta e pincéis, parei diante da tela e, olhando para o fundo branco, mentalizei o Ataru Menchique. Aprumei a coluna, reuni toda a minha concentração e tentei afastar, tanto quanto possível, qualquer pensamento vago. Precisava retratar um homem de olhos joviais e cabelos brancos, que tinha 4 carros ingleses, que morava e passava quase todo o tempo encerrado numa mansão com um quarto secreto, ou algo do gênero, no alto da montanha. Quando este homem esteve na minha casa, como agiu? Que expressões surgiram no seu rosto? O que ele falou? Com que tom de voz? Como era seu olhar? E o que ele observou? Como suas mãos se moviam? Fui vasculhando na memória cada uma dessas lembranças e, embora tenha levado algum tempo, os pequenos fragmentos foram aos poucos se encaixando. De repente, senti Menchique tomar forma e ser recriado organicamente dentro de mim. Com um pincel fino e sem fazer esboço, comecei a produzir livremente sobre a tela a imagem de Menchique que brotava na minha mente. Nas minhas lembranças, seu rosto estava um pouco virado para a esquerda, quase de perfil.
Seus olhos se voltavam discretamente para mim. Por algum motivo, eu não conseguia imaginar nenhum outro ângulo. Para mim, aquele era o verdadeiro Wataru Menchik, que precisava estar virado para a esquerda e com os olhos voltados para mim. Eu estava dentro do seu campo de visão. Aquela era a única composição possível para retratá-lo. Me afastei um pouco e observei por um tempo a figura simples que havia desenhado quase em transe. Não passava de um esboço com frágeis linhas curvas, mas eu pressentia ali a semente de uma criatura. Aquela semente iria brotar e crescer. Foi como se algo... O que poderia ser? Esticasse a mão em minha direção e ativasse um botão dentro de mim. Tive a sensação de que um animal adormecido em mim percebeu que era hora de despertar, como se a estação certa tivesse enfim chegado. Enxaguei o pincel na pia do ateliê e lavei as mãos com óleo e sabão. Sem pressa, pensei. Está bom por hoje. Melhor não acelerar demais. Na próxima visita de Menchik, diante do personagem real, seguirei dando forma a esta silhueta. Eu pressentia que aquele retrato provavelmente seria muito diferente de tudo que eu já havia pintado. E, para isso, preciso ter o Menchik de carne e osso diante de mim. Que estranho, pensei. Como será que o Wataru Menchik já sabia disso? Como na véspera, despertei de madrugada. O relógio marcava 1h46, quase o mesmo horário da noite anterior. Sentei na cama no escuro e escutei com atenção. Tudo estava quieto, como se eu estivesse no fundo do mar. Era uma repetição da noite anterior, porém lá fora a paisagem estava imersa na escuridão. Essa era a única diferença. Nuvens carregadas cobriam o céu, escondendo completamente a lua quase cheia de outono. Reinava um silêncio absoluto. Não é verdade. Não era um silêncio absoluto. Quando prendi a respiração e apurei os ouvidos, o som sutil de um guizo rasgou a calmaria e chegou até mim. Na escuridão, alguém fazia aquele barulho de maneira intermitente como na noite anterior. Eu já sabia de onde vinha aquele som, das pedras no meio do bosque. Não precisava checar outra vez. O que não sabia era quem poderia estar fazendo ruído, nem com que propósito. Me levantei da cama e fui até o terraço. Não ventava. Caía uma garoa fina do tipo que molha o chão sem fazer barulho. Na mansão de Menchik, as luzes estavam acesas. Do meu terraço, era impossível enxergar o interior da mansão, mas, pelo visto, Menchik ainda estava acordado. Raramente as lâmpadas de sua casa ficavam acesas até tão tarde. Fiquei contemplando aquelas luzes e escutando o som distante do guizo, enquanto a garoa caía sobre a minha cabeça. Aos poucos a chuva foi ficando mais forte. Voltei para dentro da casa e, como não conseguia dormir, me sentei no sofá da sala e abri um livro. Embora se tratasse de uma leitura fácil, por mais esforço que eu fizesse, as palavras não entravam na minha cabeça. Eu me limitava a acompanhar as letras com o olhar, linha após linha. Era melhor do que ficar parado de braços cruzados escutando aquele guizo. Claro que eu poderia encobrir o som se colocasse uma música bem alta, mas simplesmente não era capaz de fazer isso. Eu precisava escutar aquele guizo, pois ele soava para mim.
Eu tinha certeza. E aquele guiso provavelmente continuaria suando para sempre enquanto eu não fizesse algo. Continuaria noite após noite me sufocando e me roubando o sono. Eu tinha que fazer alguma coisa. Precisava descobrir um jeito de interromper aquele barulho. O primeiro passo seria compreender o propósito daquele som, ou seja, o código enviado. Quem me enviaria um sinal daquele lugar tão estranho no meio da noite e por quê? Ainda assim, me sentia sufocado demais, confuso demais para concatenar as ideias. Não era capaz de lidar com aquilo sozinho. Precisava conversar com alguém e só me ocorreu uma pessoa. Saí de novo para o terraço e olhei para a mansão de Menchique. As luzes agora estavam apagadas. Aqui e ali apenas algumas lâmpadas de jardim acesas. O som do guiso parou às 2h29 da manhã, praticamente no mesmo horário da madrugada anterior. Logo depois, os insetos recomeçaram a cantar. Em pouco tempo, a cantoria da natureza voltou a preencher a noite de outono como se nada tivesse acontecido. Tudo ocorrera na mesma ordem. Eu me deitei na cama e adormeci ouvindo o coro dos insetos. Embora estivesse tenso, peguei no sono sem demora como na noite anterior. Dormi como uma pedra e não tive sonhos. É claro.